Bom, iniciando mais um vídeo de análise de fundos imobiliários, e o fundo que eu vou trazer hoje não era um fundo que eu ia fazer o acompanhamento mensal, você já vai entender o porquê que eu não ia trazer, mas ele foi muito pedido pelos meus alunos da mentoria, tanto para os meus inscritos lá no Instagram, aqui, os inscritos no YouTube e também o pessoal lá do grupo de WhatsApp que eu criei. Tem mais de 150 pessoas nesse grupo, a gente discute todos os dias fundos imobiliários. Se você tiver interesse em participar desse grupo, o link está aqui na descrição. Bem como se você quiser participar da próxima turma da mentoria, o link também de pré-inscrição da terceira turma está aqui na descrição. Então esse fundo que eu vou trazer para vocês é o HSLG, que é um fundo de logística da HSI. E é engraçado porque o nome dele é muito parecido com o do HGLG. Inclusive, até em várias vezes em caixinha de perguntas lá no meu Instagram, fizeram perguntas sobre ele e eu respondi como HGLG e várias vezes. Érica, eu não estou falando do HGLG, eu estou falando do HSLG. É muito parecido o nome, mas é o fundo de logística da HSI, que é a mesma gestora do HSML, que é um fundo de shopping que eu faço acompanhamento mensal aqui, que é bem bacana. Então, vamos lá para o relatório gerencial, para a gente falar um pouquinho sobre esse fundo, e eu já vou explicar para vocês o porquê que eu não iria trazer, e eu só estou trazendo porque é pedido de vocês, e vamos ver se vai dar view suficiente para eu manter esse vídeo, esse fundo aqui na análise mensal. Porque inclusive eu não considero investir nele, porque eu já vou explicar porque na hora que a gente vai fazendo a análise. Então, ele é um fundo HSLG da gestora HSI, que é a gestora do HSML, como eu falei para vocês, o relatório agora de novembro. Aqui um ponto importante, que ele tem a taxa de administração de 0,85, que é bem tranquila, porém, assim como o HSML, ele cobra taxa de performance, e eu volto a falar que não faz o menor sentido o fundo imobiliário cobrar taxa de performance, mas não tem muito o que fazer, isso é meio padrão da HSI, inclusive. Então, olha só, ele é um fundo que tem mais de 1 bi de valor de patrimonial, se a gente for observar aqui, e ele está sendo negociado bem abaixo do valor patrimonial, né? Quer dizer, bem abaixo. Está sendo negociado a quase um pouco mais de 10% abaixo do valor patrimonial, e eu já vou explicar o porquê que eu acredito que ele está sendo negociado abaixo do que ele foi avaliado. Embora a gente sabe que para a gente fazer a escolha para o fundo imobiliário, valor patrimonial não significa muita coisa, mas é um dado importante para a gente entender o porquê que ele está sendo negociado abaixo. Distribui 0,74 por cota, o que traz um baita dividend yield, se vocês forem ver, dá mais ou menos uns 10%, mas exatamente porque a cota ela está sofrendo bastante, né, com essa questão aqui. A gente pode ver que ela tem uma defasagem com a cota patrimonial. E aqui, esses dois são os principais motivos de que eu não iria trazer esse fundo para o canal. Por quê? 35 mil cotistas e uma liquidez média de 734 mil. Ou seja, não justifica ter um estudo sobre ele porque são poucos cotistas e a liquidez muito baixa. E aí eu até entendo que, assim, até foi um pedido de vocês, aliás, muitas pessoas pediram para eu trazer esse fundo. Eu espero que grande parte desses 35 mil cotistas sejam meus seguidores, até para justificar o trabalho que dá fazer essas análises, né? Gravar, editar vídeo. Então, conto com vocês para assistir, dar o joinha e se inscrever aqui no canal, né? Para quem ainda não é inscrito. Então aqui agora alguns pontos importantes que é padrão da HSI, né? Ela colocar esse destaque de portfólio, né? Que assim como ela faz no HSML, 100% dos ativos eles estão localizados dentro do raio 30 de São Paulo, que a gente sabe que é a melhor localização de imóveis. 100% dos ativos são do fundo imobiliário, ele não tem participação uma participação 50%, 60%, 100% é do fundo. Aí portfólio com 0% de vacância, e ele tem esse Property Management, que é uma área de engenharia dedicada aos ativos, diligência e menos custos aos cotistas. Mas então por que cobra a taxa de performance, né, HSI? Então, assim, aí vocês podem estar se perguntando, Eric, mas 0% de vacância, e por que ele está sendo negociado tão abaixo do valor patrimonial? Eu já vou mostrar que eu acredito que seja o principal motivo. Aqui no comentário do gestor, eles colocam a primeira parte da questão do IPCA, que caiu de 0,5 para 4,84. Eles mantêm essa questão que foi o que aconteceu, né? Caiu 0,50 agora em dezembro. Esse é um dos problemas de relatório gerencial, ele é um pouco
defasado com as informações, né? Então eles acreditam que vai cair até maio de 24, depois cai no 0,25, fechando em 8,5 em março de 2025, que é o que o mercado acredita. Eles falam da questão do PIB também, que eles é o mesmo texto que tem lá no relatório do HSML, quem assistiu assista lá, que é basicamente a mesma coisa. Aqui eles falam da questão também do crescimento do IFIX no ano de 10,8%, em novembro ele deu uma que não cresceu tanto. Aí eles falam aqui do portfólio, que ele segue operando com 100% de ocupação, 0% de inadimplência, um preço por metro quadrado de 23,5, que é bem interessante, parecido até com a HGLG. Aqui 100% de ativos no raio 30, como a gente falou aqui. E eles colocam aqui, conforme previsto anteriormente, em novembro o fundo recebeu aluguel cheio referente ao BTS de Manaus, o que em conjunto dos recebimentos eles estão aumentando para acho que são 5 centavos por cota, se eu não me engano, e aí eles colocam aqui mantendo o guidance superior para os próximos 6 meses de 0,74. Eles ainda têm 95 centavos de reserva, o que pode gerar um pagamento um pouquinho maior agora no final do semestre, mas pode ser que esses 95 centavos sejam parte do lucro, porque inclusive quem assistiu o vídeo do HSML, daqui a pouco eu falo isso, para não pular, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Então eles falam aqui que a estratégia é reciclar parcialmente seu portfólio, notadamente o desinvestimento do ativo Santo André. Como eu não acompanhava isso, a gente vai começar a acompanhar agora, então são informações novas, inclusive, para mim. Ocasião em que o fundo apurou um ganho relevante de 2,96 por cota, ativamente buscar oportunidades de investimento com destaque para a aquisição do ativo de Manaus com cap rate acima de 10%. Então eles colocam aqui, a distribuição do fundo foi mantida em 0,74, o que dá um dividend yield de 10,02, e aí isso em função do valor da cota, né, que ela está um pouco amassada, mas se a gente for comparar com os outros pares de logística, ele está muito acima. Obviamente, quando você tem um dividendo mais alto, um dividend yield mais alto, obviamente está associado a um risco mais alto, que eu já vou falar qual é esse risco daqui a pouco para vocês. Então, aqui que é o ponto que a gente até discutiu, agora voltando àquele assunto, que a gente discutiu no do HSML, que eles colocam alguns valores aqui que não é difícil de achar, mas eles trazem resultado acumulado de outros anos. Então, possivelmente, esse resultado de 0,95 que eles estão falando aqui é o resultado que está acumulado dos outros anos que eles vêm carregando, então está dentro dos 5%. Pode ser que o fundo não tenha pagamento por causa dessa parte de reserva, que ele consiga pagar um dividendo, um rendimento maior agora em dezembro. A gente vai acompanhar e se tiver eu vou falar no próximo vídeo. Mas aqui só para vocês observarem, ele teve um resultado de 72, usou um pouco de reserva, porque ele paga 74 centavos, mas dentro do normal. Inclusive, até é importante falar isso, reserva é para isso, tá, pessoal? Reserva é para ser paga. Reserva é um caixa que o fundo tem para poder manter os rendimentos que ele paga. Então não tem problema usar reserva. Isso é bem importante de vocês falarem. Aqui que eu falo, ó, a distribuição dos dividendos foi de 74 centavos. A partir do resultado do caixa desse mês, passou a ser refletida a receita de locação do BTS Manaus, que foi que eu falei de 5 centavos por cota, e o saldo atual de lucro acumulado é de 0,95. Lembrando que o fato de saldo acumulado não necessariamente é um valor a ser distribuído, pode ser daqueles 5% de lucro que ele vem acumulando. E isso eu falo porque, se a gente pegar junho e julho, que são, principalmente julho, que são os meses que normalmente os fundos pagam o que sobra do semestre, ele não teve pagamento a maior. Então, ele mantém esse guidance aqui, olha só, eles colocam aqui dezembro, janeiro, de 74 centavos. Então, eu não acredito que deva vir algum pagamento maior agora em dezembro. Obviamente, ele vai usar esse caixa para poder manter esse pagamento em alguns pontos que o fundo precisar usar reserva. Aqui a questão do rendimento, né? Olha só, 10,9 foi o que eu falei para vocês. É um rendimento interessante, mas ele está um risco embutido que a gente já vai falar. 35 mil cotistas, 734 mil de liquidez, que eu acho muito baixo. E aqui eles estão colocando que
como o HSML fez, que foi contratar um formador de mercado. Pessoal, formador de mercado nada mais é do que uma empresa que tem que ter bala na agulha para ficar fazendo cotação, comprando e vendendo para manter o book de ofertas. É nada mais que isso. Então, normalmente é uma corretora que faz isso. É tentar aumentar a liquidez do fundo comprando e vendendo os ativos. Vamos ver se vai dar certo, mas é custo para o fundo, isso é importante de falar, gera custo para o fundo, como gerou no HSML, que na minha visão não teve sentido fazer, nesse caso aqui talvez valha a pena. A gente consegue ver aqui que a liquidez ela vem ela tem picos, né? Como vocês podem ver aqui, ela tem picos, mas o número de cotistas ele vem aumentando, mas é um fundo muito pequeno ainda se a gente for comparar com os outros. Olha só que legal, eles fazem um gráfico aqui de tipos de investidores. Olha, investidor original, 60%. O que é o investidor original? Investidor é o que está desde a primeira oferta. Bem bacana, né? Eles têm posição inalterada desde o IPO. Bem legal, esse investidor original tem pouco institucional e pessoa física, obviamente aqui tem pessoa física também, mas são as pessoas que estão desde da primeira oferta, o que é bem legal eu acho que é um dos únicos fundos que eu já vi isso de ter a quantidade de monitorar a quantidade dos investidores iniciais no fundo. E aqui a gente entra no grande questão do risco, que inclusive é o que está pressionando a cota do HSML, esse cara aqui. 38,2% são Casas Bahia. E a gente tem acompanhado que as Casas Bahia, ela fez um agrupamento de ações recentemente, ela vem passando por diversos problemas, então é o ponto de maior atenção nesse fundo, você cotista, é essa grande concentração de Casas Bahia, quase 40% da receita do fundo vem de uma empresa que está muito mal das pernas. Então, o preço que o fundo vem negociando para poder ter esse dividendo dividend yield de 10%, que é o risco que o mercado enxerga que compense investir nele, está diretamente relacionado a esse cara aqui. Então é um risco que é bem considerável, que eu acredito que você, cotista, deve ficar esperto em relação a isso, tá? Aqui a questão da receita contratada, 76% Sudeste, super tranquilo. Tipicidade, 76% típico, 24% atípico, e aqui é importante a gente falar que por ser dentro do raio 30 de São Paulo, são excelentes localizações, por isso que o poder de negociação precisa estar na mão do fundo, por isso que é muito melhor ele ter contratos típicos. Aqui a questão das receitas por indexador, obviamente 90% PCA, 9,7% IGPM, ele tem um portfólio de 95% imóvel, tem um pouco de caixa e um pouquinho de fundo imobiliário. Aqui a questão da alavancagem do fundo, IPCA mais 7, super tranquilo também. Aqui a gente pode ver que o saldo é de 176 milhões, representa um índice de alavancagem de 7%, e aqui ele coloca aqui que 64% a questão de caixa e os FIIs com alta liquidez, ou seja, o que ele poderia usar para pagar. Então a dívida líquida, na verdade, dele é de 108 milhões, o que é bem tranquilo, não tem problema nenhum para o pagamento dele, eu vejo que é bem controlado. 0% de vacância, a inadimplência dele também 0%. Então ele é um fundo bem interessante se a gente for observar. Não vai ter revisional nenhuma agora, se a gente for comparar no portfólio dele aqui, que a grande parte de revisional dele dos contratos são depois de 2027, então não vai ter nenhum reajuste desses contratos agora, então é basicamente 2027. Tem alguma coisinha agora aqui em 2024, mas nada significativo comparado com 2027. Aqui a parte dos reajustes, né? Grande parte é em setembro. Aqui o portfólio pequeno, é um fundo que é bem pequeno ainda, tem 5 imóveis, bem pequeno ainda. Então aqui é o que a gente fala que é a participação do fundo, a parte de ABL, então tem a inauguração dos imóveis, então ele é bem tranquilo. E a gente vê aqui a questão da distância das capitais, 15%, de 15% a 30%, essa parte quase 60 e pouco, 65%, até 15 km, 34%, o que faz com que são localizações muito boas, né? Aqui a parte. E aí aqui os imóveis, né? O imóvel na rodovia Dutra, para quem conhece, é a principal rodovia do país, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro, São José dos Pinhais, que é no Paraná. Aqui Contagem.
Então, só para corrigir um ponto, que não são todos, aquele raio 30 não é de raio 30 São Paulo, tá? É raio 30 das capitais, que também é importante, mas obviamente, quando a gente compara, por exemplo, com imóveis HGLG, BTLG, que estão dentro do raio 30 de São Paulo, do principal polo comercial do país. Mas assim, dos imóveis aqui tem mais um que está no raio 30 de São Paulo, que é na Castelo Branco, para quem conhece também, é uma baita estrada, uma das melhores do país. Esse de Manaus que a gente falou. Então aqui tem, só para fechar o relatório aqui, não tem mais nada. Então é isso, pessoal. É um fundo que eu peço que, se vocês tiverem interesse, deixa aqui nos comentários para eu manter a análise dele. Como vocês viram, são poucos cotistas, mas é um fundo bem legal para a gente acompanhar, até porque ele está crescendo aos poucos, a gente pode ir crescendo junto com eles. E espero você no próximo vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, tá bom? Aquele abraço.